todas as nossas reuniões são gravadas e não podemos saber quando é que estarão sendo assistidas. Essa é uma apresentação especial para o estado de Goiás, do nosso projeto denominado CSRP, Centro de Socialização e Profissionalização do Elo Social. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, eu sou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil, sou também o fundador dessa instituição, que no dia 7 de dezembro agora completou 32 anos. Temos hoje mais de 10 mil diretores em todos os estados do Brasil, uma federação em cada estado. Estamos organizados a ponto de oferecer este nosso trabalho, um trabalho que tem 25 anos de estrada, não é algo que nós fizemos ontem, e que já implantamos diversos projetos pilotos e que agora nós acreditamos estar muito perto da formatação ideal. Formatação ideal, ela vai acontecer quando nós tivermos esses complexos inteiros montados por todo o território nacional. A nossa proposta são complexos para 2.400 pessoas, onde os acolhidos lá permaneçam por 9 meses. Eu vou fazer aqui uma apresentação bem rápida para vocês, porque, na verdade, se nós formos apresentar esse projeto, nós precisaríamos de um dia inteiro. Mas como nós tomamos um cuidado de tudo que fazemos, nós criamos sites explicativos, gravamos vídeos explicativos, então vai ficar muito fácil de vocês navegarem depois pelo nosso portal, tirando as dúvidas de vocês em coisas que eu não tenha deixado aqui tão claro. Mas eu já vou fazer um resumo aqui, antes de mostrar para vocês qual é o nosso modus operandi. Nós simplesmente juntamos tudo que já existe no Brasil e no mundo, compactamos e tiramos aquilo que nós achamos que são excessos. Então, o nosso projeto, ele trabalha muito a parte religiosa, sem excessos e sem misturar a parte religiosa com a parte técnica. Nós trabalhamos muito a parte de medicina, a parte de psicologia, nós trabalhamos muito a parte de laboterapia, embora nós chamamos a laboterapia, mas na realidade nós também estamos pagando a estas pessoas meio salário mínimo por mês durante as 4 horas de trabalho e que ele lá vai ter. Para que se tenha uma ideia, a proposta que deverá entrar por São Paulo como referência nacional pós-eleição, que seria para o ano de 2023, caso se confirmem as tendências de votação, deverá ser a nossa proposta. Então, nós só tiramos os excessos. Então, é muito difícil, e vocês vão constatar isso durante a nossa apresentação, alguém dizer que precisa de experiência. Não. Nós não precisamos de experiência para provar que o AA dá certo. O AA existe há 87 anos e recupera drogados e também alcoólatras sem usar sequer uma cibalena. Nós não precisamos provar que o poder da fé existe. As igrejas são milenares e os resultados também são incontestáveis. Agora, nenhuma destas formas de ressocialização ou socialização pode garantir 100%. Como nós também acreditamos que não iremos atingir 100%, mas estamos muito otimistas em atingir pelo menos 80%. Então, eu começo mostrando para vocês um pouco da nossa estrutura com relação à montagem da instituição, porque a nossa instituição ela tem todo um organograma, da mesma forma que tem também a Polícia Militar e o Estado como um todo tem o seu organograma, nós também temos que ter o nosso. E o nosso organograma, que foi construído ao longo desses 32 anos, ele está aqui. Eu vou
Vou abrir a tela para vocês, para que possamos compartilhar, e aí vocês vão entender como é que funciona a nossa instituição a nível nacional. Então, nós temos aqui o nosso regimento, da mesma forma que tem que ter todas as estruturas como a nossa, que é nacional. Então, nós temos o Conselho Deliberativo, a Superintendência, nós temos aí o nosso Código de Ética, o nosso regimento interno, nós temos as nossas portarias, e aqui, pelo nosso organograma federal, nós temos as nossas hierarquias. Então, nós temos a Presidência Nacional, o cargo que eu ocupo até hoje na instituição, e como se pode fazer para chegar até a presidência, como que se comanda as estruturas estaduais. Então, essa é a nossa forma de trabalho. Nós somos mantidos por comendadores da Ordem do Mérito do Elo Social, então, em todo o nosso trabalho, não existe aqui o voluntariado. Voluntariado só se for palestrante, ou então alguma parte religiosa. Tirou daí, todos são CLT ou PJ. Nós entendemos que o social é muito importante para ficar na mão de voluntário. E vocês, como policial militar, vocês sabem do que eu estou falando. Existe aí pessoas que saem à noite, no Natal, Ano Novo, distribuindo sopa, presentes, e depois ele nunca mais volta naquele local. A lei diz que você, se quiser fazer uma atividade social, o interessante é que você esteja ligado a uma instituição social. E aqui nós temos a nossa distribuição nacional. Em especial, nós estamos fazendo uma apresentação para Goiás, então eis aqui. Esse é o nosso site de Goiás. Nós não chegamos em Goiás ontem, nós estamos aí há 8 anos fazendo esse nosso trabalho. E aqui vocês encontram todas as nossas apresentações, as gravações das apresentações. Em especial, vocês vão encontrar aqui as autoridades que já sabem deste nosso trabalho. Então, em cada estado que chegamos e quando chegamos, nós notificamos todas as autoridades do trabalho que nós realizamos e damos a eles o prazo de 15 dias para apresentar alguma contradição. Pode ser que tenha alguma das atividades que eles entendam que não é boa para aquele estado, mas até hoje nunca tivemos problema. Nesse quadro, nós temos aqui as diretorias de Goiás. Nós temos os 7 diretores executivos estaduais e nós temos aqui as diretorias regionais. A cada 100 mil habitantes ou 200 mil habitantes, nós temos uma diretoria regional. E agora nós temos aqui o que estou fazendo hoje, que é a apresentação do nosso projeto denominado CSRP, que é um centro de socialização, ressocialização. Sem um trabalho como esse, nós só acreditamos que o resultado vai continuar sendo o que nós estamos colhendo no dia a dia. 10-0 para os problemas sociais. O crescimento, ele é incrível. E eu não preciso aqui dizer, vocês que estão nas ruas sabem muito bem. Então, deste trabalho, nós tomamos o cuidado de notificar todas as autoridades que aí vocês estão vendo. É muito fácil você deixar um problema crescer e depois você chamar a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana para colocar seus homens para enfrentar um problema que poderia não acontecer ou que poderia estar sendo melhor administrado. E para não ficar com a responsabilidade só nas costas do governo em si, nós notificamos aqueles que constantemente não podem ver um microfone para ir lá falar mal da polícia, falar mal do Estado, falar mal da prefeitura. Então, deste projeto que eu aqui estou apresentando, nenhum desses órgãos pode alegar ignorância. Tá? Nós ainda estamos aguardando a data para proceder à apresentação para a Secretaria de Assistência Social de Goiânia e também para a Secretaria de Assistência Social do Estado de Goiás.
Já fizemos uma prévia da nossa apresentação, quando estivemos aí a semana passada, ou melhor, a semana retrasada, nós já fizemos uma prévia da apresentação para o prefeito, que já convocou a Secretaria de Assistência Social para nos receber e dar a atenção que nós estamos pedindo. Então, esse é o nosso modus operandi, é assim que nós trabalhamos no Brasil inteiro, e agora eu chego exatamente no ponto inicial da nossa apresentação. Então, esse é o nosso site principal, e essa é a abertura do nosso projeto. É um projeto, como eu disse, para nós apresentar, nós levaríamos o dia inteiro, sabe? Principalmente abrindo-se perguntas a respeito. Só que eu entendo, vocês não têm o dia inteiro, a nossa agenda também é apertada, e são coisas que nós temos a vida inteira para conversar a respeito. Então, o cuidado que nós tomamos foi esse. Se nós entrarmos aqui nesse primeiro link, onde está escrito apresentação em PDF, vocês vão ter acesso ao projeto inteiro em uma leitura normal de 12 a 15 minutos. Quem tiver uma leitura dinâmica poderá tornar isso mais rápido, mas se só ler o projeto, seus objetivos, de 12 a 15 minutos. Agora, se começar a navegar pelos links, aí o tempo é infinito. Mas temos aqui o projeto inteiro, como eu disse, numa versão em PDF, fácil de levar, fácil de estudar, e acreditamos nós que também seja fácil de entender. Sabe? Qual é o diferencial nosso para todas as coisas que aí já existem. Nós temos aqui ele também na versão online, que eu vou usar daqui a pouco, para conversar com vocês, como que pode se avançar nesses nossos conhecimentos. Nós temos aqui a consulta de acolhidos, porque todos que passarem pelos nossos acolhimentos, eles terão um documento. Esse documento ele é um documento nacional, por causa de alguns prazos que nós temos. Nós trabalhamos com um prazo de 5 anos. Então, dentro destes 5 anos, nós poderemos receber essas pessoas de volta como acolhidos ou como funcionários. Antes disso, nada acontece e vocês vão perceber que não existe possibilidade de fuga. Primeiro, eles não estão presos. Desde que chegam, podem ir embora a qualquer momento. E segundo, que se eles quiserem ir embora, nós levamos até a rodoviária, pagamos passagem, os mesmos procedimentos que é feito quando um preso ganha a liberdade. A penitenciária o acompanha até a rodoviária, espera ele embarcar e ele vai embora. Então, não existe a possibilidade de alguém falar, eu vou fugir. Não tem, porque nós levamos ele até o local. Aqui nós temos aqui os comprovantes de inscrições, porque nós exigimos que toda a máquina governamental funcione. É muito fácil para o Estado, as instituições, abrir sedes para cuidar de velhinho, cuidar de criança, cuidar de drogado, e aí o problema chega quadrado. Então, nós não vamos trabalhar com um problema quadrado. Tem todo um procedimento para que estas pessoas cheguem até a nossa instituição. E estes procedimentos, eles envolvem o funcionamento de toda a máquina municipal e estadual. Existem parâmetros para que essas pessoas cheguem até nós, senão o resultado vai ser ruim, não só para nós, como também para aqueles que vão perder a oportunidade, porque nós acabamos dando a oportunidade para a pessoa errada. Então, aqui nós temos o organograma do funcionamento do nosso projeto. Sabe? Então, aqui você tem o link diretorias executivas. Então, como funciona cada uma das nossas diretorias executivas? Nós temos 7 diretorias executivas e cada uma tem a sua função.
Então, você tem aqui diretor-geral, assistência social, saúde, psicologia, laboterapia, financeira, segurança, jurídica e cultura. É só clicar e você já tem acesso a um vídeo onde eu estou explicando o que faz cada uma destas diretorias. Então, está muito fácil de vocês aprofundarem no projeto, porque o site ele é interativo. Cada uma das diretorias, ao lado direito você tem quais são as atividades e tem um vídeo de 5 minutos no máximo explicando a função destas diretorias. Aí nós vamos ter aqui o cuidado que nós tomamos antes de implantar esse projeto, porque, infelizmente, no Brasil, procura-se muito defeito e pouca solução. Então, o nosso modus operandi sempre foi esse que eu vou mostrar aqui. O primeiro passo, esse projeto foi lançado no dia 12 de agosto. Eu digo ele foi lançado porque nós reprojetamos ele. Ao longo desses últimos 25 anos, nós fomos fazendo vários testes piloto, conhecendo melhor a parte evangélica, conhecendo melhor a parte católica, conhecendo melhor o AA, conhecendo clínicas particulares, clínicas mantidas pelo Estado com convênio. Então, são 25 anos de estudo. Primeiro passo aqui foi notificar da implantação do projeto todas as autoridades federais. Então, ninguém pode vir aqui e falar, olha, nós não sabemos que vocês estão fazendo isso, porque aqui nós temos todas as autoridades. Então, você pega aqui as autoridades federais, você começa aqui pelo presidente da República e todos os demais. Todos. Não tem ninguém que possa dizer, não sei desse projeto. O presidente da República não precisou nem dos 15 dias que nós lhe demos para ele se manifestar. Ele se manifestou em 7 dias. Aqui está a manifestação do presidente da República, do dia 19 de agosto, manifestou-se novamente no dia 23 de agosto, determinou ao Ministério da Cidadania que nos atendesse em audiência. Isso já aconteceu e já estamos na segunda reunião de desdobro. E assim todas as demais autoridades, Ministério da Saúde, todos. Esse é o nosso modus operandi com relação a todas as autoridades federais. Então, voltando aqui para nossas exigências, tá? Então, vocês vão encontrar aqui também autoridades estaduais, conselhos de classe. Autoridades estaduais, nós notificamos todos os governadores, polícia militar, a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Então, se abrirmos aqui, só para ilustração, nós podemos abrir e ver quais são as autoridades estaduais que no estado de Goiás foram notificadas. Então, todos esses que vocês estão vendo aí receberam uma notificação igual a que vocês receberam. E também as emissoras de TV, né? Eles só passam o que eles querem e do ângulo que eles querem. Eles não analisam nada e depois dizem que não sabem de nada. No nosso caso, não é verdade. Eles sabem de tudo porque foram notificados de tudo aquilo que nós estamos fazendo por antecipação. Então, não tem esse tipo de problema. Outro problema que nós poderíamos ter são com os conselhos de classe. Nós trabalhamos com médicos, nós trabalhamos com psicólogo, nós trabalhamos com enfermeiro, nós trabalhamos com assistente social, e eu não quero ter um problema amanhã de alguém me dizer que a atividade não está sendo exercida da forma que ela deveria. Então, todos os conselhos de classe foram notificados, tiveram 15 dias de prazo para se manifestarem, estão se manifestando. Graças a Deus, até agora, todas as manifestações favoráveis, porque é evidente
que ao longo desses 25 anos que nós estamos desenvolvendo esse projeto, que conta só com pessoas com nível universitário, nós tivemos o cuidado de seguir todos os códigos de ética, todos os regimentos internos, tivemos o cuidado na criação da nossa estrutura para obedecer tudo que todas as categorias exigem. Então, não existe aqui a possibilidade de alguém dizer, olha, vocês estão infringindo aqui o que manda o nosso regulamento. Então, essa possibilidade não existe, nós já esgotamos isso durante esse período de implantação. E aí, nós vamos partir agora, eu acredito que com essa demonstração que fiz, vocês já perceberam que o nosso portal de internet ele tem condições de ampará-los com todas as dúvidas que vocês vierem a ter. Então, você tem aqui os conselhos de classe, você tem as instituições sociais. Então, aqui nós notificamos todas as igrejas, todas as instituições que fazem trabalhos igual ao nosso, federações, veículo de mídia, e nós temos aqui alguns dos nossos reconhecimentos. Não estão todos, porque para colocar todos os nossos reconhecimentos aí, iria ficar bastante extenso, mas o suficiente para mostrar que nós temos realmente 32 anos de experiência. Porque vocês encontram, e isso é muito comum, 32 vezes um ano. Por que 32 vezes um ano? Porque todo ano é igual. O nosso caso, não. Todos os nossos anos, nós sempre estamos avançando. E agora eu vou partir aqui para a apresentação online, porque, como vocês já devem ter visto, nós temos tudo que se fazia necessário para garantir a segurança do nosso trabalho. Então, vamos ver aqui, vamos fazer uma viagem sobre o nosso projeto. Na versão online, você pode interagir. Então, ela é a mesma da PDF, só que aqui ela tem os links. Então, quando nós falamos aqui, conferir, é só entrar no link que você vai conferir. Vamos pegar aqui, por exemplo, cursos vivenciais. É a menina dos nossos olhos, os cursos vivenciais. Na verdade, nós surgimos há 32 anos atrás com esse objetivo. Nosso objetivo é transformar o homem num bom filho, num bom marido e num bom pai. E a mulher a mesma coisa. O nosso foco é a família. A família é um país em miniatura. Nós vivemos hoje num país de adolescentes. Então, o que nós podemos fazer para mudar essa história? A nossa contribuição é essa. Nós desenvolvemos 13 cursos vivenciais. Então, a pergunta que fica no ar aqui, e vocês que estão na ponta, porque o problema estoura exatamente na mão da Polícia Militar. Vocês estão acostumados a ouvir a frase histórica, ressocialização. Bonito, ressocialização. Mas alguém já fez uma pergunta? Será que esta pessoa que vocês estão querendo ressocializar, será que ela já foi socializada? Tem muitas pessoas que só conhecem o poder do Estado quando ela recebe voz de prisão. Ele não sabe absolutamente nada sobre os seus direitos, seus deveres, suas obrigações. Então, essas 13 matérias que nós desenvolvemos, elas são aqui, olha, administração conjunta do lar, vocações e aptidões, cidadania, psicologia, estética corporal, política, crenças, etiquetas de comportamento, ética, saúde, segurança alimentar, sexologia e primeiros socorros. Então, todas essas matérias foi feito um compacto. Esse compacto tem 16 horas. Ele tem que ser ministrado uma vez por semana. São 4 horas. A única matéria que nós não conseguimos compactar em 16 horas foi a matéria de saúde. Foi impossível você reduzir uma faculdade de medicina em 16 horas. No mais,
todas são 16 horas. Saúde são 3 módulos de 16 horas. A matéria obrigatória que nós temos aí é a matéria do eixo cidadania. Nós entendemos que quem não é cidadão, ele não é nada. Ele não é um bom filho, não será bom marido, não será bom pai, não será bom funcionário, não será bom patrão. Então, nós não perdemos nosso tempo com quem não sabe seus direitos, seus deveres e sua obrigação. E a segunda matéria que nós também tornamos obrigatória é a matéria de crenças. Quando se fala em crenças, as pessoas já vão para o lado da parte religiosa, e não é o caso. Nós trabalhamos as crenças negativas que são inseridas em nossa cabeça desde que nós nascemos. Quantas vezes nós ouvimos aquelas frases históricas do tipo: casamento nenhum dá certo, homem nenhum não presta, todo político é ladrão. Não é verdade. Então, nós precisamos evacuar da cabeça dessas pessoas as crenças negativas para sobrar espaço para colocar crenças positivas. As demais 11 matérias, porque são 13, eles fazem se quiserem. Se ele achar que é importante fazer uma matéria de etiquetas e comportamento, ele faz. Ele poderá aprender a comer, passar por uma entrevista, deixar de ser um troglodita. Se ele achar que não é importante, não faz. Nós defendemos a tese de que o casamento ele é uma empresa. Quando o casamento inicia, ele inicia com um contrato verbal, se for uma junção de pessoas sem documento, ou com um contrato escrito. E lá já está tudo combinado. Então, se o casamento é uma empresa, por que as pessoas não sentam ao redor de uma mesa, pelo menos uma vez por mês, para falar sobre finanças, para fazer planejamento? É incrível o número de casamentos, de famílias que se dissolvem por descontrole financeiro. Então, quando o casamento acaba, em momento nenhum se fala em amor, carinho, mágoa. Você encerra uma empresa que não deu certo, divide o estoque, as responsabilidades, o patrimônio. Então, se a pessoa achar interessante, faça esse curso de administração conjunta do lar. E o outro, ele faz o que quiser. Então, se ele achar interessante, faz primeiro socorro, são 16 horas. Amanhã ele poderá ajudar no salvamento de um filho, da esposa, do pai, da mãe. Se achar que não interessa, não faz. Esses cursos estão sendo implantados através dos colégios municipais. Já nos reunimos com o prefeito de Goiânia e estamos tratando disso aí. Nosso objetivo é fazer um projeto piloto na capital, em 4 pontos, e iniciar com 400 alunos. 2 salas em cada um desses locais de cidadania. No mês seguinte, só 200 pessoas, que seriam 4 salas de 50. Depois nós encerramos para as devidas avaliações. Polícia Militar vai ser convidada, Conselho Tutelar, a parte jurídica do Fórum, a OAB, todos vão ser convidados para avaliar o nosso trabalho. Nós temos patrocinadores. Neste link que vocês aí estão vendo, nós temos todo o material didático. Tá? Aí vocês estão acompanhando, tem um vídeo de 5 minutos de cada um dos diretores de eixo responsável pelo Brasil. E aqui, nesta parte, você tem o material didático. O material didático nosso não está pronto. Ele foi feito para não ficar pronto. Nós temos um diretor que todos os meses atualiza. Leis mudam, objetivos e forma de atuação muda. Então, o material está disponível pela internet. Todos os meses eles são ajustados. E, é claro, são impressos com o nome do patrocinador, porque nós não trabalhamos com verbas públicas. Todo o nosso trabalho ele é pela iniciativa privada. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Nós trabalhamos a socialização. Só depois da socialização é que nós podemos falar em ressocialização. Você não pode ressocializar um pedreiro e ele vai sair de lá engenheiro. Não pode, ele é pedreiro. Ou se ele era servente, o máximo que ele vai sair é pedreiro. Então, nós trabalhamos a socialização. Então, nessa versão online,
vocês vão ter diversas formas de acompanhar o trabalho. Acabei de mostrar aqui cursos vivenciais, mas nós poderíamos estar mostrando também o nosso trabalho no sistema carcerário. Nós temos mais de 18 anos de trabalho no sistema carcerário e, através desses cursos ou também de benefícios, aqui todos os benefícios estão disponíveis. Nós temos os manuais, onde as famílias podem imprimir e fazer as petições. Da mesma forma, nós temos aqui os pedidos que eles podem fazer, que não depende praticamente de ninguém. Ah, o fulano está com não sei quantos a mais de tempo, já podia ter saído. Está tudo disponível aqui na internet. Se a família quiser pedir uma liberdade condicional, tem aqui um vídeo explicando como é que ele faz o pedido, tem a orientação para que ele possa se nortear na hora de fazer o pedido, e ainda tem o pedido. Está aqui o formulário. É só ele colocar o nome do preso, se é mãe, se é pai, se é esposa, se é filho, junta a certidão, assina, vai no fórum mais perto e protocola. Isso tudo nós já temos funcionando há entre 18 e 20 anos. E aqui você tem a fundamentação. Se quiser saber apoiado em que está apoiado nesta lei. Está aqui a lei na íntegra, só tem que ter cidadania. Por isso que nós trabalhamos a primeira parte como parte de cidadania. E agora eu vou avançar, tá? Vocês perceberam que tudo nosso existe um site e vocês poderão navegar por ele. Aqui em seguida nós temos aqui a Comissão de Legislação Participativa, porque nós temos o poder de fazer projetos de lei. As pessoas acham que só deputado e senador, isso não é verdade. Está aqui, ó, participação legislativa. Nós, enquanto instituição federal, nós podemos fazer projetos de lei, e nós fazemos. Vocês aqui nessa página, vocês vão encontrar inúmeros projetos de lei feitos por nós, alguns aprovados, outros em relatoria, outros rejeitados. Então, essa é a nossa forma de trabalho. Tudo que está aqui tem um link, está explicando para que serve. Eu acredito que já demonstrei a vocês quantas coisas vocês poderão saber sobre nós. E aqui nós chegamos no projeto novamente. Então, aqui você tem a recepção, qual é a função da recepção e como faz para chegar até essa recepção. Você tem a diretoria geral, onde vão ficar... É uma cidade, tá? Nós estamos falando em 2.400 pessoas. É uma cidade. Você tem a diretoria geral, que faz a diretoria geral, diferente de algumas instituições, onde o diretor geral não faz nada. No nosso caso, não é assim. Ele tem muitas responsabilidades, todas estão discriminadas aí, e ele tem um prédio anexo 2, anexo 1, onde vão trabalhar todas as pessoas que estão sob o seu comando. Senão nós teremos que ter várias diretorias. Então, você tem o diretor geral, e está sob a responsabilidade dele todos esses departamentos. Aí você vai ter a credencial, as pessoas que lá chegarem, eles vão ter uma credencial, esse é o modelo da credencial, ela tem um chip interno, e com esse chip ele vai se movimentar dentro desse complexo para atendimentos, tudo é online, então esse chip é o que vai controlar tudo o que está acontecendo, essa credencial vai embora com ele, nunca vai ter a segunda, e se 5 anos depois ele voltar como funcionário ou como acolhido novamente, ela vai continuar funcionando. Então, aqui está tudo explicando como funciona. Aí nós temos as gerências. Nós temos a gerência jurídica. Aqui já é uma parte interessante de nós falarmos. Destas pessoas que estão na rua ou que são hoje dependentes químicos, estão vagando por aí, existe uma responsabilidade dos seus familiares. E isso não sou eu aqui que estou dizendo. Quem fala são as leis. Você encontra pessoas jogadas na rua que têm direito ao LOAS, ou que já está recebendo, mas a carteirinha ficou com um familiar. Você encontra herdeiros de coisas, você encontra pessoas que têm direitos trabalhistas, e você encontra pessoas que, sem dúvida, 100% delas, eu não corro o risco de estar errado, 100% delas têm direito ao acolhimento de seus familiares.
Abandono de familiar é passível de ingresso de ação de alimentos. Então, essa responsabilidade não está toda nas costas do Estado. Essas pessoas têm filhos, têm ex-esposa, têm pais, todos serão acionados. Quando conosco eles chegarem, nós vamos acolhê-los com o objetivo de devolvê-los para a sociedade. Agora, isso não significa que nós vamos arrumar doações e que nós vamos onerar outras pessoas, porque aqueles que, direta ou indiretamente, têm também uma responsabilidade por aquela pessoa estar na rua, vão ficar de boa. É só varrer para fora de casa. Então, nós temos aí a nossa diretoria jurídica, chegou lá, vai passar pelos advogados, que vão levantar todos os direitos que ele tem. Se ele tem direito trabalhista, vai ser acionado. Se ele tem quem possa ajudar na recuperação dele, nós vamos ingressar com ação de alimentos. Então, todos os direitos dele serão resgatados. Isso aqui é construção de um dos nossos prédios. Aí você tem a unidade de assistência social. Esse é o prédio principal, aonde nós vamos trabalhar os 9 meses que conosco eles estão. A partir do 3º mês, já tem direito a visitas e as assistentes sociais vão fazer esse trabalho em tempo integral, porque há um consenso mundial de que a melhor forma de ressocialização é o contato com família. Agora, nós temos que entender que são familiares que, se deixaram ele chegar na rua, é porque eles já esgotaram tudo o que era possível e impossível. Em alguns casos, não, mas, via de regra, sim. Então, esse é um trabalho da assistência social, devolvê-lo para as famílias quando ele daqui sair. Nós temos a parte de psicologia, que eu não vou explicar. Psicologia é tudo que nós estamos falando aqui é psicologia. E nós temos a parte de saúde, tá? Então, nestas unidades, nós vamos ter o que nós chamamos de UFA, que é o centro é um centro médico. Então, nesse local tem dentista, tem oftalmologista, tem o clínico geral, tem o psiquiatra, tudo o que se faz necessário para você devolver a dignidade dessas pessoas. Então, já na chegada, ele vai ser acolhido e vai ter um check-up com relação a tudo que se faz necessário para que ele um dia volte a conviver em sociedade. Precisamos saber como é que está a saúde dele. O psiquiatra precisa analisá-lo e, se necessário for, precisa ministrar a ele os remédios. Então, isso faz parte do acolhimento dele. E nós temos, então, aí toda a estrutura para que isso aconteça. E aqui nós temos o que nós chamamos de iglus de socialização. O trabalho todo acontece aí, sabe? Aquilo que eu mostrei é a recepção dele, ainda vou falar em mais algumas coisas, mas todo o trabalho acontece neste centro de socialização que tem 240 pessoas. Cada um desses iglus que estão aí demonstrados, ele tem capacidade para 9 acolhidos. Todos os meses entra um e sai um. Entra um e sai um. No mês em que ele está saindo, ele já concluiu conosco um curso de agente terapeuta social. Esse curso ele vai fazer 4 horas por dia, por semana, tá? Porque desde que chegam, tirando as atividades laboterápicas, que só acontecem no 2º mês, desde que eles chegam, todos os dias eles têm 4 horas de estudo, 4 horas de trabalho e 4 horas livre, para ele fazer o que ele quiser. Jogar bola, jogar baralho, ir para a biblioteca, fazer academia, é 4, 4 e 4. Então, nessas 4, um dos dias da semana, ele vai estar fazendo um curso de agentes de terapia social. Porque no último mês que ele conosco estiver,
ele é que vai ser o líder desse EGLU. Ele vai liderar os outros 8. Então, tem todo um processo para que isso aconteça. E aí nós começamos a utilizar as coisas que já dão certo. O A dá certo, o AN dá certo? Dá. O que eles fazem? Uma reunião onde todos os dias eles falam da vida deles. Nós teremos nesses EGLU, todos os dias, não é uma vez por semana, 3 minutos onde os 9 vão sentar e cada um vai falar 3 minutos. Então, faz parte do nosso trabalho. Vai dar meia hora de trabalho por dia. E aí vocês percebem que esta parte do meio, você tem um galpão que está escrito oficina. Digamos que este núcleo fosse de serralheria. Então, nesta oficina, nós teríamos serralheria. E estas pessoas que aí estão, que são 240, 4 horas por dia, eles estariam trabalhando na serralheria, fabricando vitrô, trabalhando, recebendo meio salário mínimo e trabalhando. Aí você tem o refeitório e você tem um centro de atendimento, onde vai ter uma psicóloga, uma assistente social e uma enfermeira. A enfermeira vai cuidar de dar a eles os medicamentos todos os dias. A psicóloga vai ser acionada cada vez que tiver uma anormalidade dentro dessas 240 pessoas e ela vai acompanhar o tratamento que foi ministrado pelo psiquiatra que já o atendeu quando do acolhimento. E você tem um diretor de atividades laboterápicas, que vai comandar, porque a cada 4 horas troca. Quem está trabalhando vai estudar, quem está estudando vai para o lazer, o café da manhã também, meia hora, os primeiros tomam, os que vão estudar, depois entram os que vão trabalhar, depois entram os que estão em lazer. Então, isso é uma constância. E é através disso que nós acreditamos que temos condições de recuperar pelo menos 80% das pessoas que passarem por esses nossos centros de socialização e ressocialização. Aí você vai ter um ginásio de esportes que tem múltipla utilidade. Tá? Nós aceitamos voluntários que queiram ministrar palestras. Então, nós temos capacidade nesse ginásio para 2.400 pessoas. Isso pode acontecer de sábado, isso pode acontecer de domingo. Tá? Nós temos até o renomado Lair Ribeiro, que faz palestras gratuitas para nós. Então, neste ginásio, nós fazemos palestra. No dia a dia, é um ginásio de esportes, que você encontra mais na rua, são esportistas, e eles podem ser ressocializados e reciclados. Então, nós vamos estar utilizando. Agora, nesse ginásio, você também tem um evento mensal, que é o dia que nós estamos acolhendo os novos que estão chegando e que nós estamos entregando àqueles que cumpriram o prazo de 9 meses conosco para seus familiares. Então, isso é um evento mensal que nós fazemos e, é claro, nós usamos nesse evento a metodologia que é usada nas igrejas, que é a metodologia do testemunho. Então, aqueles que lá estão chegando, eles vão ver os testemunhos daqueles que estão saindo. Nós temos 9 meses para colher imagens, fotos, depoimento de como ele chegou e como ele está indo embora. Você está trabalhando o psicológico de quem está chegando. Quem que não gostaria de sair daquela forma? Então, esse ginásio do esporte, ele tem essa função também. E aí você começa a ter várias gerências. Nós temos um posto bancário. Como eu disse, eles vão ter meio salário mínimo mês. Hoje, com o banco digital, dá para você ter parceria. Com a credencial que nós temos que ter um chip, tudo que lá ele consumir será cobrado. Psicologicamente, isso é importante. Esse negócio que tem que ser dado de graça, tira o valor das coisas. Mesmo que seja 50 centavos do café da manhã, nós vamos cobrar e ele vai pagar com o cartãozinho dele. R$1 o almoço, ele vai pagar. Um atendimento da assistente social, ele vai pagar. Sabe? Então, ele tem uma conta
Então, se nós ajuizarmos ações de alimentos contra a família dele, esses valores vão para a sua conta. Então, quando ele de lá sair, a conta vai ser encerrada, ele vai levar com ele todo o dinheiro que sobrou. Você tem aqui a agência de viagem. Como eu disse, todos os meses chegam um nono e sai. Nós estamos falando em mais de 700 passagens a serem compradas. Isso tem que ser feito com muita antecedência. De onde ele veio, nós sabemos. Para onde ele vai, quem vai dizer são as nossas assistentes sociais, porque durante todo esse período elas vão acompanhar a vida deles e saber onde é que eles têm mais chance de sobreviver. Não é porque ele foi recolhido em Goiânia que ele vai voltar para Goiânia. Ele vai voltar para o local onde ele tenha familiares que possam acolhê-lo. Goiânia era um sonho que ele tinha que não deu certo, porque se ele foi parar na rua, se ele virou um dependente químico, vocês concordam que o sonho dele não deu certo? Então, nós não vamos mandar ele para onde ele quer. Nós vamos mandar para onde nós acreditamos que ele será acolhido, e esta determinação é da assistência social. Nós não temos o poder de dizer que ele terá que ir para lá, mas ele vai sair com uma passagem em direção ao local que nós escolhemos, e ele vai ter uma acolhida no local onde nós escolhemos. Se ele quiser descer no meio do caminho e ir embora, eles têm a plena liberdade, aqui ninguém vai forçar ninguém a nada. Aí você tem aqui autoescola. Tudo lá é negociado, depende muito de como ele está reagindo na atividade laboterápica, nas atividades de estudo. Sabe? Que nós temos os cursos vivenciais, mas também temos os cursos profissionalizantes. Ele poderá ganhar coisas. Dentre elas está a carteira de habilitação. Quando eu criei esse projeto, há 25 anos atrás, pessoalmente fui fazer o curso de diretor de autoescola e de instrutor de autoescola para poder montar uma autoescola. Então, aqueles que tiverem merecimento poderão sair de lá com a carta de habilitação no bolso. Nós temos uma guarda. Isso as prefeituras têm, por que nós não podemos ter? É uma guarda social. Se vai trabalhar armada, se vai trabalhar desarmada, isso nós vamos deixar para depois. Nós não vemos necessidade de trabalhar em armado. Mas nós não podemos ficar chamando a polícia para resolver tudo o que acontece em uma cidade de 2.400 habitantes. Então, nós teremos as nossas viaturas e a função é essa. Quando eu disse que era impossível fugir, eu não estava mentindo. Vocês podem ver que nós temos aí as viaturas de ronda, que fazem o trabalho normal, porque eles têm o horário que eles podem sair, o que não pode sair, tem a hora de dormir, e a ronda está ali para resolver problemas corriqueiros que possam acontecer, até eventuais agressões. Nós estamos trabalhando com pessoas difíceis, tá? E nós temos uma ronda com o nome de carro de fuga. Então, se você quiser ir embora, se quiser fugir, fugir para quê? Se você pode falar que você quer ir embora, o carro de fuga vai, te pega as suas coisas, passa no banco, encerra a sua conta, te leva até a rodoviária com a passagem no bolso para você ir embora. Quem é que foge de um lugar desse? Não tem necessidade de fuga, então, zero fuga. Mas nós vamos ter aqui o departamento de comunicação. Nós, particularmente, não acreditamos na nossa grande mídia hoje. Eu acho que nós não somos os únicos. Então, todos esses EGLUs, eles terão uma TV, mas a programação que lá vai passar é nossa. Nós não podemos tê-los como alienados. Essas pessoas vão ficar lá 9 meses, ele não pode saber, ficar totalmente alheio ao que está acontecendo no mundo. Então, nós vamos ter os nossos telejornais, nós vamos ter os filmes que nós acharmos que são instrutivos, nós vamos entretê-los, tá? E não temos nenhum tipo de problema, porque na rua você encontra desde artista até cineastas, engenheiro, advogados, encontra tudo na rua. E nós temos experiência com relação a isso. Nós temos aqui a nossa unidade de informática. Hoje nós não temos só o analfabeto que não sabe ler e escrever. Nós temos o analfabeto digital, e lá ninguém pode sair analfabeto digital.
Então, nós temos lá uma unidade onde eles vão ter tempo para isso, fazer um curso de informática e até um curso avançado para aqueles que já têm um conhecimento melhor. Aqui é o coração do nosso projeto, que são os cursos vivenciais, que eu já falei para vocês lá atrás. Aquelas 13 matérias, direito, cidadania, primeiros socorros. Desta unidade, nós vamos controlar esses cursos, porque são 2.400 pessoas fazendo esses cursos, e embora sejam 13, obrigatoriamente eles têm que fazer no mínimo 9, que é o que nós chamamos de socialização. Fala-se muito em ressocialização, mas não fala em socialização. Então, esse é o coração do nosso projeto, que é a socialização destas pessoas. Agora nós chegamos numa parte muito conturbada, que é quando se fala em fé. Esse é o templo da fé. É o local onde as pessoas estarão cultuando a fé deles. E nós não temos aqui a inclinação para esta ou para aquela, porque nós não somos uma instituição religiosa. Então, por não sermos uma instituição religiosa, esses templos da fé, eles estarão disponíveis para todas as igrejas que se interessarem. Então, o padre, no domingo, que tradicionalmente nós temos a missa do domingo, somos um país católico, depois que o padre foi embora, pode entrar o pastor, pode entrar o pai de santo, então nós temos um templo da fé e nós temos também as casas de oração. Então, as casas de oração, elas podem ser utilizadas, tá, por todos aqueles que quiserem cultuar. Eu acredito que a Polícia Militar caiu na nossa apresentação. Estão ingressando novamente, vamos aguardar um momento. Vamos aguardar o momento que está carregando. CR com. Está normal aqui. Posso continuar? Bom, nós estávamos exatamente na parte em que eu estou falando do Templo da Fé, tá? Nós temos no nosso complexo um Templo da Fé. Não é católico, não é evangélico, não é espírita, é um templo da fé, é um espaço físico onde nós estamos disponibilizando para todos aqueles que queiram praticar a recuperação através da fé. O único horário que nós temos certo é o horário da missa do domingo, porque nós somos um país católico, nós nascemos ao redor das igrejas católicas e isso nós não podemos abrir mão. Mas assim que o padre de lá sair, ele pode levar os santos dele, a Bíblia dele, sair e nós podemos ter lá várias denominações evangélicas, várias denominações espíritas. É só uma questão de organização do horário. Isso nós vamos fazer. Nós não defendemos nem esta e nem aquela. Por isso que se chama Templo da Fé. Nós temos um Templo da Fé e nós temos outras 2 casas de orações. Isso estará disponível no expediente normal. São 4 turnos, de 4 horas. Então, a única coisa que não pode, e isso nós não vamos admitir, é que eles processem milagres e esses milagres venham a atrapalhar o nosso trabalho técnico. Então, os milagres podem acontecer, nós acreditamos, apoiamos, mas não suspenda a medicação que foi prescrita pelo psiquiatra, não suspenda o trabalho da assistente social,
e nem da psicóloga. Nós não vamos interferir no trabalho religioso deles e não queremos que eles interfiram no nosso trabalho técnico. Como eu disse, somos uma instituição técnica. Do lado de fora, nós teremos um posto de polícia, tá? E lá estará disponível tudo que se faz necessário para a Polícia Civil, Militar, Federal. É evidente que essas pessoas jogadas na rua têm muito processo em andamento, não que eles lá cheguem foragidos, porque antes de chegar, nós vamos checar para saber se não são foragidos. Mas depois que lá estão e têm residência fixa, tudo aquilo que possa juridicamente estar andando contra ele, que ande. Então, a Polícia Civil poderá usar esse espaço para ouvi-lo em precatória e problemas que envolvam a Polícia Militar também. Nós podemos chamar e ela tem esse local para fazer o trabalho dela, então isto vai estar disponível. Aqui nós estamos falando de eventos, são muitos artistas que dizem que estão sensibilizados com o problema de morador de rua, com problema de droga, que foi ex-drogado, é tanto mimimi. Eu quero saber se eles estão dispostos a fazer um show gratuito em prol dessas pessoas. Aqueles que estiverem dispostos, o nosso ginásio de esporte estará à disposição para fazer eventos. Nós temos muitos artistas de rua, essas pessoas serão recicladas, nós vamos montar banda, nós sempre teremos a banda oficial, todos os meses pode sair um guitarrista, entra outro, isso é contínuo. Nós vamos trabalhar tudo aquilo que possa devolvê-los para a sociedade. E aqui são palestras motivadoras, que nós sempre estaremos disponibilizando o nosso auditório para que elas aconteçam. Tá? São algumas das palestras e eventos históricos nossos. Nós temos um departamento de imigração. Nós não concordamos que o Brasil seja o que vem se tornando. Casa da Maria Joana, tá? Nós temos aqui a lei, estamos aqui para seguir a lei. Está legalmente no Brasil? Fica. Não está legalmente no Brasil? O problema é das autoridades. Mas isso não significa que nós vamos nos abster de recolhê-lo e tratá-lo com dignidade. Mas o problema é das autoridades. Não pode simplesmente passar para o lado de cá do Brasil e vir nos dar problema. O Brasil caminha a passos largos para ser um local onde muitas pessoas, não só dos países comunistas vizinhos nossos, queiram passar para o lado de cada fronteira, como talvez nos próximos anos queiram vir da Europa tentar a vida aqui. Eu acho muito bacana, eu acho legal ser um país acolhedor. No entanto, nós temos os brasileiros precisando de nós. E se você estiver legalmente no meu país, você vai ser tratado como um brasileiro. Se não estiver legalmente, eu vou tratá-lo e entregá-lo à disposição das autoridades e dos seus embaixadores e cônsules que estão aqui passeando de carro com placa azul sem pagar nada e sem fazer nada também. Então, essa é a nossa posição. Ninguém vai perder tempo profissionalizando pessoas que veio de outro local. Nós entendemos que eles são pessoas que não deu certo. Ele não deu certo no país dele e também veio aqui e não deu certo. Porque se ele tivesse dado certo, ele não tinha ido parar na rua. Então, aí está a lei e é o que nós seguimos. Aqui é o assunto voluntário, aí também está a lei de quem quiser ser voluntário. Dentro do nosso projeto existe a forma, como eu disse. Tirou daí não adianta. Eu não quero um médico distribuindo sopa, advogado distribuindo brinquedo, isso para mim não interessa. Isso pode ser muito bom para o pastor evangélico e para o padre. No nosso caso, não. Se ele é um advogado e quer ser voluntário, ele que prepare uma palestra e venha dar uma palestra. Se ele é médico e quer ser voluntário, ele venha dar um curso de saúde, que nós temos. Agora, vir aqui uma vez e não voltar, isso não nos interessa. Nós temos aqui a parte de socialização, que eu já falei, tá? E aqui nós temos o igluzinho, aquele onde as pessoas vão ficar durante 9 meses. Então, esse é o modelo dele, com uma ventilação, com 2 banheiros, dado ao número de pessoas. Nós não seguimos aquilo que no Brasil se faz. Você tem penitenciárias que não seguem os direitos humanos. Sabe? Você tem um número certo de pessoas de acordo com o banheiro,
de acordo com a ventilação. Então, isso está inspirado em um modelo internacional. Vocês percebem que tem uma ventilação suspensa, exatamente por causa que são 9 pessoas que lá dentro estarão. Aqui é o modelo padrão da oficina, tá? Esse aqui é o nosso trabalho de aproximação familiar, que está explicando como funciona. Esse aqui é a parte de laboterapia. E aqui nós temos a certidão. Então, todos que conosco lá permanecerem, eles vão sair de lá com uma certidão. Nesta certidão, que vai constar a assinatura dos profissionais que com eles conviveram, ela vai dizer se ele está ressocializado ou se ele foi por nós considerado e ressocializado. O fato dele lá estar por 9 meses não significa que ele saiu de lá, ao nosso ver, socializado. Então, essa certidão todos vão ter. Ele só pode voltar depois de 5 anos. Ele volta como funcionário ou ele volta como acolhido. E é claro que na palestra de início já se vai falar sobre isso. Aqueles que quiserem ir embora, eles só podem voltar depois de 5 anos e nós vamos apresentar os índices, sabe? As chances de voltar, elas são de 20%. A cirrose mata em 2 anos, sabe? As drogas, dependendo das drogas, matam em 1 ano e meio a 4 anos. X% vão preso, X% vão morrer. Então, nós estamos dando 5 anos de prazo para que retorne com a certeza que dos que aqui estão, só vai voltar 20%. O resto, a estatística diz que eles seguirão outros caminhos. Então, o tempo inteiro, eles são convidados a ir embora. Quem não seguir na íntegra aquilo que nós estamos aqui oferecendo, sobe no carro de fuga, vai embora. Ninguém aqui tem tempo a perder com aquele que está jogando fora esta oportunidade que nós estamos dando. Então, aí você tem aqui as certidões, que eu acabei de falar. Você tem um vídeo explicando as certidões. Aqui você tem ela na íntegra, a certidão de ressocializado e a certidão de irressocializado. Então, nesta certidão, que está assinada pelo psicólogo, pelo assistente social, pela diretoria de laboterapia, essa certidão é o que vai dizer o que ele colheu ali. Aqui nós temos todos os certificados, todos os cursos que lá ele fizer são alvo de certificados. Então, como eu disse, ele terá que fazer no mínimo 9 cursos de socialização, que são aqueles cursos vivenciais. Então, ele vai ter 9 certificados. Ele poderá fazer curso de tapeçaria, de decoração, de marcenaria, de pedreiro, tudo com certificado, e esses certificados nossos, eles são chancelados também pelo Senai e pelo Sebrae. Então, esta é a proposta que nós estamos aqui fazendo ao estado de Goiás, tá? E eu fico aqui imensamente envaidecido de ter tido a oportunidade de apresentar esse trabalho a vocês e dizer que ele já está em execução. Em Goiás, nós já estamos negociando 2 fazendas. A ideia é colocar dentro de Goiás uma unidade dessa só para Goiás e uma para Brasília, que não tem terra suficiente para isso. Uma curiosidade que pode ficar, e eu já quero aqui esclarecer, nós não trabalhamos com verbas públicas, mas nós colocamos toda a máquina pública para trabalhar. As prefeituras têm as suas responsabilidades, o Estado tem a sua responsabilidade, existe uma série de clínicas credenciadas, muitas clínicas particulares. O que diferencia as clínicas particulares é que você encontra internação de 800 a 10, 20 mil reais por mês. Quanto mais cara, pior. Tá? Então, nós vamos trabalhar no sistema híbrido. Nós tanto aceitaremos particular, como nós aceitaremos através das prefeituras. Mas tem toda uma logística para que isso aconteça. Nós não pegamos o dinheiro público direto do dinheiro das mãos da prefeitura, porque isso vai nos tornar um deles.
E eu, particularmente, como presidente da instituição, não acredito no sistema, então eu não quero negócio com o sistema. Então, o que nós fizemos de diferente é que nós estamos em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, que responde por todos os municípios do Brasil. E, através da Confederação Nacional dos Municípios, está sendo montado um consórcio de municípios em cada estado. As prefeituras poderão, através desse consórcio, ter acesso a vagas. E aí, financeiramente, eles vão negociar com o consórcio. E nós também. Esse consórcio estará mandando as pessoas para nós, mas quem vai receber da prefeitura é ele, e ele vai pagar. Um consórcio é uma instituição social sem fins lucrativos igual à nossa. Então, as leis que vão reger esse contrato que nós temos com o consórcio, elas estão totalmente fora de um sistema que nós não acreditamos, que é esse sistema de convênio. Então, mesmo aqueles que interesse tiver em colocar os seus filhos ou de se internar, ele não vai poder vir direto a nós. Ele tem que ir na prefeitura local, onde ele mora, pedir essa vaga. Esta prefeitura tem que conseguir essa vaga mediante o consórcio e ele poderá chegar. Agora, os valores que serão praticados e que ainda nós não divulgamos é uma coisa totalmente desatrelada do nosso sistema. Então, ele lá chegando, ele trabalha 4 horas, estuda 4 horas e tem 4 horas de lazer. Mesmo que ele esteja pagando, ele é igualzinho a todo mundo. Ele vai receber meio salário mínimo, igual a todo mundo. Prefeitura que não tiver vagas, vai resolver o problema com seus munícipes. Porque para chegar até nós, tem muitas exigências a serem cumpridas. Eles têm que recolhê-los pelo menos uma semana antes, eles têm que estar asseados, eles têm que estar desintoxicados, eles têm que estar com todas as certidões para saber se ele não é foragido. Então, todo esse cuidado nós vamos ter. Agora, nosso acolhimento é de 9 meses. No entanto, o nosso contrato é de 1 ano. Ele fica 9 meses conosco, recebendo meio salário mínimo por mês, e depois, quando ele vai embora, ele ainda continua com a nossa assistência. Durante 3 meses, ele continuará recebendo meio salário mínimo, e ao final desses 3 meses, aí sim, reincidiremos o contrato com eles, liberaremos o fundo de garantia, todos os direitos deles, inclusive mais 4 meses de seguro-desemprego, porque essas alturas ele está desempregado. Então, ele tem 9 meses conosco, mais 3 meses assistido por nós e mais 4 meses de seguro-desemprego. Se nesse período ele não se reintegrar, realmente, em algum local, ele falhou, pois nós falhamos. Se a falha for nossa, nós teremos como sanar. Agora, se a falha for dele, 5 anos depois ele terá o direito de voltar. Então, essa é a apresentação. É evidente que nós estamos fazendo porque os problemas acontecem nas mãos da Polícia Militar. Então, eu quero que vocês deixem claro que esse problema ele pode ser resolvido por antecipação se nós tivermos uma atuação do governo estadual, através da Secretaria da Assistência Social, se nós tivermos uma atuação nas secretarias municipais de assistência social, se todos exercerem as suas atividades, vocês podem ter certeza que a Polícia Militar vai conseguir exercer a dela com menos truculência, em momentos muito melhores e com pessoas melhores. Então, feita aqui a nossa apresentação, e eu estou à disposição para responder aí todas as perguntas que vocês venham fazer. Sou o fundador do projeto, eu conheço ele de trás para frente, de frente para trás. Se não conseguir responder, porque alguma coisa está errada. Aí nós vamos buscar o erro. Estou à disposição, podem fazer as perguntas. Eu queria saber qual que é o tempo para esse projeto ser colocado em prática. Por exemplo, aí aceitou o Estado aqui, vai fazer esse filme aí, essa operação? Olha,
Eu vou dar a mesma resposta que eu dei na reunião aqui no governo de São Paulo. Sabe? Eles me fizeram essa pergunta, eu falei, olha, o tempo pode ser até agora. Então, nós podemos iniciar imediatamente. Se nós tivermos negociado, como estamos negociando, fazendas em Goiás, digamos que eu tivesse negociado uma fazenda ontem, eu poderia começar hoje. Pego um ônibus, pego 50 moradores de rua, levo para o município onde vai ser feito o local, alugo uma casa ou a própria sede da fazenda que vamos comprar se tiver condições, porque nós não queremos fazer nada que seja desumano. Comecei. Eu dou preferência para aqueles que têm habilidade em construção civil. Comecei, o projeto começou. Ah, mas começou só com 50? Sim, começou só com 50. Mas volta lá depois de um mês e a portaria vai estar pronta. Outra pergunta, mas aí você não vai dar assistência total que você está prometendo? Claro que vou. Eu levo um psiquiatra lá, eu levo um médico lá para fazer os exames iniciais e daí por diante eu não preciso ter uma assistente social e uma psicóloga o dia inteiro olhando para a cara deles. Eu posso fazer isso mensalmente. Daí por diante, quem vai funcionar é o responsável pelas atividades laboterápicas. E começou. A obra começou imediatamente. E aí, é claro, nós vamos ter fábrica de bloco, fábrica de tijolo. Tudo isso que vocês viram aí vai ser construído com mão de obras de morador de rua. Então, o começo, ele é imediato. Nós só dependemos da aquisição da área de terra. A pergunta para o senhor é o seguinte: no caso, nós estamos aqui tratando assim, das questões preliminares, né, antes de qualquer tratativa, né, no sentido de estabelecer realmente um fato. E eu queria perguntar para o senhor qual seria o papel da Polícia Militar nesse cenário. Olha, a Polícia Militar, o papel dela seria de aceitar a unidade que nós estamos oferecendo. E tirou daí esta apresentação exatamente porque a Polícia Militar poderá nos acompanhar em algumas reuniões que vamos fazer, sabe? E poderá dar sua opinião, do tipo, olha, nós acreditamos que por este caminho nós vamos ter uma solução. Quer dizer, não existe a possibilidade de nós estarmos aqui celebrando um convênio, realmente não existe. A única ligação nossa com a Polícia Militar é dar conhecimento à Polícia Militar de que a solução, ao nosso ver, existe e que ela venha aceitar a usar uma unidade que nós vamos disponibilizar. Aquilo é um posto de atendimento, eu não sei como que vocês vão chamar, também não sabemos qual é o município que vai estar, mas um local onde a viatura possa ficar parada, onde ela vá de vez em quando, é um posto. É isso, é o que nós estamos oferecendo para a Polícia Militar. Mais do que isso aí, não dá. Não tem como a Polícia Militar pegar e levar direto para nós, porque, como eu disse, o escopo do nosso projeto tem que passar pela prefeitura, tem toda uma análise para chegar até nós, sabe? Então, não tem como. É mais para dar conhecimento mesmo e para acabar com essa mesmice, né? Cada vez que se fala em problema de Cracolândia, de moradores de rua, aí você vem com um monte de discurso, sabe? Ah, mas eles estão na rua porque não tem casa. Isso não é verdade. Você pode pegar aí, a maior parte dos moradores de rua estão na rua porque eles não se deram com ninguém das famílias, eles não nasceram na rua, eles têm pai, mãe, ex-esposa, filho, estão na rua porque foram negligentes, talvez profissionalmente, negligentes como amigo, como filho, como pai, como irmão. E claro, você vai encontrar aí alguma família na rua, mas isso é exceção, sabe? Isso é exceção. Normalmente, quando uma família chega a esse ponto, sempre tem um familiar que pega as crianças, que apoia aqui, apoia ali. São pessoas que negligenciaram tudo o que você possa ter como socialização. Por isso que nós trabalhamos a socialização em primeiro lugar. Ficou bem claro. Ficou claro?
A gente deseja sucesso, porque se a concretização desse projeto aí, de fato, do direito, com certeza vai evitar muito problema para a polícia. É preventivo. Então, tá bom. Nossos agradecimentos e o que nós gostaríamos de receber da Polícia Militar é uma sugestão, alguma coisa do tipo. Olha, nós participamos da apresentação do projeto, achamos interessante. Não é uma aprovação, porque realmente quem vai ter que aprovar vai ser a prefeitura no local onde nós vamos construir. E quem vai nos aprovar são os índices de aproveitamento que nós teremos. Então, basicamente, para nós, qualquer documento que a Polícia Militar possa redigir, dizendo que participou da apresentação, e o que realmente ela achou, se é interessante, se é viável, se não é viável. Nós trabalhamos com patrocínio, todos esses documentos eles nos ajudam, nós trabalhamos com financiamento com recursos externos, 12 anos para pagar com 3 anos de carência, então tudo que nós conseguirmos, não de aprovação, mas de referência, é importante, porque até os próprios empresários que estão vendendo as suas fazendas para nós, certamente com pagamentos escalonados e um prazo para início de pagamento, a credibilidade aumenta. Quando você fala, olha, o projeto que vai ser implantado é esse, a Polícia Militar achou interessante, a Secretaria Estadual achou interessante, o Presidente da República achou interessante. Isso reforça o desejo deste vendedor de fazenda. Nós estamos falando aqui em 50 hectares, que não precisa ser uma fazenda inteira, é um pedaço. Lá dentro nós vamos ter tudo, gado. O projeto ele é autossustentável, tá? Nós precisamos de 35 vacas leiteiras para manter todo esse povo. Tudo isso já foi calculado. Então, essa é a apresentação da viabilidade econômica do projeto, que eu só dei uma palazinha aqui, mas é muito importante que vocês redigam alguma coisa sobre essa nossa apresentação. Isso vai antecipar o início das nossas atividades para todo o estado de Goiás, ok? Caminhado, sim. Eu agradeço a oportunidade de conhecer um projeto de uma dimensão tão gigantesca e é importante para a sociedade como um todo, né? Nós trabalhamos com prevenção, a gente sabe muito bem quanto essa questão de inserir o cidadão, né, no mundo, na sociedade, aí, leva para os índices, né, de repressão serem bem reduzidos. Meu muito obrigado, em nome de toda a nossa diretoria federal, porque ninguém faz nada sozinho, e atrás de mim, é claro que eu tenho uma imensidão de pessoas que eu quero dividir os elogios que vocês fizeram. Meus agradecimentos também à nossa diretoria da Federação aí de Goiás, que conosco já está por mais de 7 anos, desenvolvendo outros trabalhos também, esse não é o nosso único. E o meu agradecimento a vocês pelo tempo que dedicaram à nossa apresentação. E fiquem à vontade, tudo que aqui foi dito, ele está no site, e lá vocês encontram vários vídeos, ao todo são 86 pequenos vídeos de 4 minutos, 3 minutos, explicando tudo e como nós vamos fazer. E se vai dar ou não vai dar certo, aí quem quiser discutir conosco vai ter que discutir com as igrejas católicas, evangélicas, porque eles estão inseridos, vai ter que discutir com a A, porque também está inserido, sabe? Aí eu acabei não falando de uma das nossas novidades. Isto realmente é novidade, tá? Nós criamos aqui um programa que nós chamamos de cartoterapia, tá? Essa cartoterapia, ela se consiste na seguinte coisa: todos terão que escrever, isso é obrigatório, faz parte do nosso trabalho. Toda semana eles vão escrever uma carta para eles mesmos, que vai ser assinada pela psicóloga, pela assistente social e pelo agente social de ressocialização, que é aquele que está no último mês lá.
é uma forma dele ele mesmo se recuperar. Você imagina a primeira carta que ele vai escrever na primeira semana que ele está lá. Eu odeio todo mundo, eu odeio meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho. É uma carta, é só uma folhinha. Como é que será que vai estar na segunda semana, né? E na terceira semana? Como que ele vai estar escrevendo? Então, ele poderá rever, sabe? Ele poderá rever e ver o progresso que ele está tendo. Isso também são coisas que, durante a nossa pesquisa, nós percebemos que funciona. Nós só compactamos e criamos um sistema de uma por semana e diminuímos o espaço para não ficar muito cansativo. Então, ele conseguirá acompanhar a evolução dele. Quando ele for embora, é dele esse caderno. Ele poderá estar sempre revendo como foi que ele chegou no estágio que ele está, e aí certamente poderá dar mais valor para a vida dele e para aqueles que ajudaram ele. Nós não estamos só recuperando moradores de rua. Nós não estamos só recuperando drogados. Não. Nós montamos uma verdadeira fábrica de agentes de socialização e ressocialização. Essas pessoas que vão sair de lá, eles vão sair com certificado. Se nós fôssemos uma igreja, nós estaríamos montando uma fábrica de pastores. Porque eles vão sair de lá preparados para fazer reuniões, para evitar que outras pessoas cheguem aonde eles chegaram e para ressocializar alguns que eles tenham acesso. Eles vão sair de lá com esses certificados e preparados para isso. Então, nós estamos montando aqui um exército. Nós vamos enfrentar o problema das drogas com um exército formado de drogados. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Muito obrigado. Um bom dia e um excelente final de semana para vocês. Espero em breve ter algumas reuniões que parece que já está sendo marcada, assim que acabar o assunto político, pelo nosso governador. E eu gostaria de já, de antemão, dizer que estenderemos esse convite e gostaríamos muito de, em uma apresentação, contar com a presença de vocês. Isso é muito interessante. Temos que nos unir. O problema, ele não é só da Polícia Militar, ele é de nós todos brasileiros. Tá bom? Até breve. Até logo. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.